Legal. Mas quando ela surgiu, ela era um pouco complicada. Por quê? Porque a yoga vem de uma linhagem muito machista, principalmente nessa região da Índia. A gente sempre conversa, no final das contas, tudo é machista desde o começo, né? Desde sempre. Desde sempre. Sim. Desde sempre. É porque se tinha muito, acho que naquela época mais ainda, a imposição do mais forte, naquele momento, vai sempre dominar, né? Sempre. Só homens podiam praticar. No início, só homens praticavam. Ela era, não tinha... não tinha. Eu sabia porque eu falei com ele. Eu contei isso pra Lelê já. Já foi dando spoilers, tá? Não tinha nada escrito, né? Era uma prática que se tinha um guru, que a gente fala, na verdade, quando traduz mesmo do sânscrito, guru. Tinha um guru e ele passava os ensinamentos somente oral. Não se escrevia nada. Para os discípulos que acompanhavam ele o tempo todo. E eram só homens para homens, não tinham mulheres. É a primeira vez que foi sistematizado de verdade alguma coisa do yoga, que a gente chama de sutras, foram os sutras que chamam hoje de sutras de Patanjali, que se falava que era um homem, mas na verdade a gente nem sabe se foi um homem ou se foram várias pessoas que sistematizaram aquele início do yoga. E nem exato de quanto tempo foi isso. Tem gente que fala que foi 2.000 anos antes de Cristo, tem gente que fala que foi 1.000 anos antes de Cristo, tem gente que fala que foi 500 anos antes de Cristo. Foi a primeira vez que se sistematizou, porque era uma coisa muito oral, era um ensinamento oral, e que era mais para os homens, as mulheres não praticavam. Na Índia eu vi ainda algumas aulas que eu olhava e dizia, gente, só indiano fazendo, né? E eu dizia, não tem nenhuma mulher fazendo. Tinha Lá lugares... ainda tem isso. Tem. A Índia é muito machista até hoje, né? Muito, extremamente machista. Extremamente. Principalmente no interior do país. Nas grandes capitais você vê os adolescentes, tipo as meninas de calça jeans, blá, 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 mas quando você vai indo para o interior e entrando pelo país, você vê o quão machista, as mulheres muito cobertas, sempre de sari, e é bem machista, bem machista. Que vem de toda essa tradição, né? E a yoga vem muito disso. É sempre um pouco atrasado em relação a isso, em relação ao centro. E a gente vê esse machismo reverberar no yoga até hoje. O maior número de praticantes de yoga são mulheres. Tipo, você entra numa aula de yoga, você olha, a maioria é mulher. Tem muito mais mulher. Tem muito mais mulher. É engraçado que às vezes na minha aula, quando eu olho, eu digo, nossa, hoje tem 8 homens e 5 mulheres, tem alguma coisa errada aqui hoje. Mas por que você vê isso? Porque... ele vai... eu vou já te falar. Você já sabe tudo, O pai! que eu posso fazer? É assim. Espera, ele vai falar, espera. Você vê qualquer escola de yoga que você entra, se você pegar as pessoas inscritas, muito mais mulher do que homem. Muito, muito mais mulher do que homem. Se você reunir os facilitadores de prática de yoga no Brasil, tem muito mais mulher do que homem. Mas você vê os cursos de formação, são sempre homens. São sempre professores homens que estão dando o curso. Mas isso por que você acha isso? Vem do machismo estrutural. E a gente tem outras professoras que dão os mesmos assuntos do que os homens, mas você vê os homens sendo chamados. Entendi. É uma coisa que a gente conversa muito, muito. Você acha que as mulheres procuram mais professores homens também? Eu acho que não. Não. Não, até porque, ainda mais dos últimos anos para cá, a gente teve uma explosão muito grande de denúncias de abuso sexual dentro da prática de yoga. Eita, caralho. Professores muito famosos sendo acusados de abuso por várias praticantes. Várias. E isso fez... Eu falei, tem um documentário no Netflix, tem um né, documentário sobre um Netflix cara famoso. do Bikram Yoga. Agora tem tudo que você procurar, tem um documentário no Netflix, né? Tem. E que ele é o criador do que hoje se chama de Hot Yoga. Ele que desenvolveu o Hot Yoga. Que é uma prática de yoga feita numa sala quente, por volta de 40 graus. Meu, desculpa, tá? É uma coisa que eu nunca faria. Eu dou aula de Hot Yoga também. Jura? Nossa, nunca faria. Não, se você quiser quinta-feira fazer uma aula comigo, você pode fazer uma aula comigo. Eu imagino o Thiago fazendo uma Hot Yoga, assim, ele deve gostar. Não, mas ele deve empestear a sala de suor. Água, assim, porque é um dos caras que mais sua muito. Quando eu tava... Teve uma época que eu praticava muito Hot Yoga. E eu dizia, eu espero que não fique ninguém do meu lado, porque quando eu abri o braço... Então, imagina que você tá abrindo a boca e cai na tua boca. Mas isso no yoga ainda bem que eu já muito também. Vai fazer agora que a gente tá fazendo de máscara, aí não tem esse risco. Nossa, mais calor ainda, meu Deus, Cris. É muito bom, é muito legal. É de quanto dou. tempo a Hot Yoga? É mais curta? Tem aulas de 1 hora, tem aulas de 1h15. É 40 graus, você falou?
Por volta de 40 graus. Eu dou uma aula dia de quinta, que é de 1h15. Você podia experimentar. Eu vou começar por essa, lógico. Nossa. E ele é acusado de muitos abusos. Muitos abusos. Mas nós temos os, entre aspas, mestres no Brasil, acusados de... Não vamos citar nomes. Ah, não, tô brincando. Não. Melhor não. Eu não trouxe minha advogada. Que estão sendo acusados de abuso. Então, eu acho que as mulheres estão preferindo até procurar... Sim. Professoras. Que é uma coisa que a gente discute muito também, são os ajustes. Que eu acho que a gente sempre discutiu na educação física em geral. Os ajustes manuais de como tocar, quando tocar. Se tem necessidade mesmo de tocar, não dá para fazer um ajuste verbal aqui. É aluno novato que ainda não te conhece, ou você está indo substituir um professor, não toque nos alunos dele, peça licença para tocar. Oi, eu preciso te ajustar, posso? Sim. E até isso eu acho, a gente tem conversado muito. Eu faço parte de algumas comunidades de yoga, entre elas o Yoga Sem Barreiras, aqui em São Paulo. E a gente conversa muito sobre isso, de até se eu tenho aqui 10 pessoas fazendo aula e eu vou do lado da Lelê, tá todo mundo numa postura, e eu digo para ela, posso te ajustar, Lê? Dificilmente, mesmo que ela não queira ser você tocada, vai ficar e falar, não, ela não vai dizer não, Uhum. entendeu? Ela acaba dizendo, pode, entendeu? E a gente tá achando estratégias de deixar isso claro. Tem outro dia eu fui dar aula num curso, que eram pessoas que eu não conhecia, e aí eu comecei com uma prática. E tava todo mundo de olho fechado no início da prática. Sentou, vamos fazer uma respiração, um aquietamento, não sei o quê. E aí eu falei, eu peço para continuar de olhos fechados. Se tem alguém aqui que não gostaria de ser tocado, ajustado, levanta a mão direita e depois abaixa. Então tinha, 30 pessoas, umas 3 levantaram a mão e abaixaram. Eu ia te perguntar isso. Ninguém ali sabia quem foi. Uhum. Continuamos a aula, seguimos. Aquelas 3 pessoas, eu já, não vou tocar. Aquilo ali vai ser só verbal, sabe? Nossa, legal, né? Legal, ao mesmo jeito. tempo, A gente não sabe negócio novo, né? O que as pessoas passaram. Sim. São muitas mulheres que passaram por assédio na adolescência, nem que seja um assédio verbal, às vezes um assédio sexual, às vezes um assédio físico, e que o tanto de coisa que isso traz, sabe? E aí vem um outro homem, na primeira aula dela, vem e toca na coxa dela para ajustar, troca na perna dela para ajustar. E tem gente que não gosta de ser tocado, e a gente tem que respeitar isso, né? Tem gente que não gosta de ser tocado. Não gosta. E é uma estratégia. Até em ficha de inscrição, às vezes, de locais, agora a gente está colocando. A pessoa vai preencher a ficha de inscrição dela. Você gosta de... Você autoriza... Gosta de ser tocado? Não, é tipo assim, você autoriza um ajuste manual ou você prefere que esse ajuste seja feito verbal? E a pessoa coloca lá. A gente tem que rever toda a nossa anamnese, gente. É difícil isso dentro da prática de atividade física, Muito. né? Porque tem muito feedback tátil, né? Tem. Muito. Tudo bem, a gente pode sempre Tem, ajustar. não, às vezes mas você tá no é- piloto mas é. automático, né? Porque é um ajuste que você tem que fazer. Sim. Por exemplo, cross é Mas coisa rápida, né? É. Aí quando você vê, você tá... Você não tem tanto tempo. É. Não sei, sabe uma coisa que eu penso? Assim, às vezes, pelo erro de algumas pessoas, isso é um fato, né? Pelo erro de Todos algumas nós pessoas, pagamos. todos nós pagamos o Sim. preço, sabe? Então, assim, tudo bem, vamos continuar fazendo os ajustes táteis e punir todos os estupradores, os molestadores, alguma coisa assim, Só né? que aí a gente tá lidando com traumas de algumas e às vezes pessoas. não- as Eu pessoas entendo, não eu gostam, entendo esse lado, sabe? É que às vezes a gente fica mudando tanta coisa É nas complicado, nossas é. formas. Mas isso é evolução, né? A gente tem que começar a entender o que vai ser bom e o que vai acolher as pessoas. Sim. Tem curso de yoga incrível, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um curso de yoga para trauma, que fala de trauma. E uma yoga sensível ao trauma. Que é muito legal, da professora Raquel Pérez e da professora Sabrina Schwabs. Muito, muito, muito legal.